Para completar, o Vasco de olho em um zagueiro do Cruzeiro, as últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Em primeiro lugar, antes das notícias, deixo desejar um ótimo Natal para você e para todos os seus familiares, muita paz, luz, amor e tudo de bom, não só nessa noite como nas próximas também, combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Vasco. Fábio Carille pediu Juliano, meio atacante, e Guilherme, atacante, ambos atletas com quem ele trabalhou no Santos. O negócio com o Juliano parece ser mais simples, ele está rescindindo o contrato com o Peixe. Já o Guilherme não seria contratado por menos de 5 milhões de reais. Bora te falar agora sobre o pacotão de reforços do Vasco. Com a chegada de Fábio Carille, as primeiras contratações foram confirmadas. O Vasco fechou com o goleiro Daniel Fuzato, revelado na base do Palmeiras e que vem do Eibar. O Vasco também já havia fechado, contei para vocês na semana passada, com o Lucas Freitas, zagueiro que pertence ao Palmeiras e estava emprestado ao Juventude. Já Tietê, cujo contrato no Botafogo não foi renovado, é outro nome certo para o Vasco de 2025. Mas não deve parar por aí, o Cruz Maltino ainda busca outras opções. Já contei também que o Carille indicou 2 ex-atletas dele no Santos. O meio-atacante Juliano, que está rescindindo o contrato na Vila Belmiro, além do atacante Guilherme, o grande destaque da Série B. E em meio a tudo isso, há também negociações do Vasco com o River Plate do Uruguai pelo atacante Joaquim Lavega. E o Cruz Maltino busca até como prioridade zagueiros. No plural, mesmo com a chegada do Lucas Freitas, ainda há a possibilidade de aquisição de mais 2 defensores, até porque o Léo Pelé já deixou claro que não pretende continuar em São Januário para 2025. E você, torcedor vascaíno, está animado com os primeiros movimentos? Não gostou? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião. Combinado? Preciso te falar agora sobre o Vasco, perto da contratação do zagueiro Oliveira. Você lembra dele? Atleta do Cruzeiro, emprestado no início da temporada para o Valladolid, ele teve papel importante no time do Ronaldo Fenômeno lá na Espanha. Foi titular na reta final da temporada na Série B, que garantiu o acesso do Valladolid para a primeira divisão. Não ficou por lá e foi emprestado para o Kyoto Sanga, do Japão. Não teve uma passagem das melhores, só 7 partidas nesses 6 meses finais do ano. Foi devolvido ao Cruzeiro, está fora dos planos do Fernando Diniz e também da diretoria. Foi nesse contexto que surgiu o interesse do Vasco. Cruz Maltino, que já fechou a contratação de um defensor, Lucas Freitas, que pertencia ao Palmeiras e estava emprestado ao Juventude. Ele rescindiu o contrato com o Verdão e chegou sem custos ao Vasco da Gama. Tratativas entre Vasco e Cruzeiro estão em estágio avançado e a tendência é que o Oliveira, 28 anos de idade, seja o segundo reforço para a zaga. O Vasco ainda vai buscar um terceiro, até porque foi um setor que não transpareceu, não passou confiança nem para a comissão técnica, nem para a diretoria, muito menos para torcedores e também porque há uma chance real de o Léo Pelé não ficar para 2025, o zagueiro pediu para ser negociado. O Tíades é se mudar para o Rio de Janeiro e passar a morar por lá, tocando o Vasco da Gama como um dos projetos do seu pai. Evangelos Marinax, que é dono do Nottingham Forest, do Olympiacos e também do Rio Ave em Portugal. O Miltiades se encantou com o Rio de Janeiro quando esteve em agosto para assistir a final do Super Mundial ou do Mundial de Clubes Sub-20. Na oportunidade, o Olympiacos perdeu de virada para o Flamengo. E o Miltiades e o pai dele visitaram o Rio, conheceram algumas das instalações e o moleque, não vou chamar de moleque, mas o filho do Marinax ficou absolutamente encantado com a vida no Rio, com a forma como os cariocas levam a vida, enfim. Desde então ele tem feito enorme pressão para que o negócio com o Vasco saia. Só para completar, em meio a toda essa negociação também tem a figura do Edu Gaspar, que não pode aparecer de forma pública porque está cumprindo o aviso prévio com o Arsenal até março do ano que vem. Mas é o Edu Gaspar quem tem tocado as negociações e conversado, dialogado com o Evangelos Marinax e também com o Miltiades. Ele foi contratado para representar os grupos do magnata grego. E se depender do Edu Gaspar, o negócio vai acabar acontecendo com o São Paulo. O Edu entende que, por não ter dívidas na base do São Paulo e por ser um celeiro de craques, o São Paulo poderia primeiro se beneficiar demais dessa parceria e depois fornecer jogadores para todos os outros clubes, para o Rio Ave, para o Nottingham Forest e também para o Olympiacos, sendo um grande centro de captação na América do Sul. Bora falar agora sobre Vasco, São Paulo e Evangelos Marinax, informação exclusiva. Quero contar para vocês que há na família do Marinax alguém que defende com unhas e dentes o acordo com o Vasco da Gama. Eu me refiro a Miltiades Marinax, filho do magnata grego, que vai tomar decisão entre comprar a SAF do Vasco
ou se tornar sócio do São Paulo. Há muito otimismo no São Paulo em relação a esse acordo, embora no Vasco ninguém tenha jogado a toalha. O que eu consegui apurar é que o Miltiades tem feito pressão para que o seu pai esqueça o acordo com o São Paulo e compre a SAF do Vasco. Vou acrescentar a ideia do Miltiades. Sobre reforços no Vasco, muitas especulações. Contei para vocês que o Lucas Freitas tem negociações avançadas com o Vasco. O Lucas é um zagueiro formado na base do Palmeiras. Para falar a verdade, ele é da base do Flamengo. E ele roda o mundo, volta para jogar na base do Palmeiras, mas no Palmeiras ele não tem muitas oportunidades. Aí vai para Chapecoense, nessa temporada joga no Juventude. E aí eu recebi uma ligação dizendo que já estava tudo certo, o salário dele de 100 mil por mês atual vai para 200 mil, contrato de 3 anos no Vasco, um acordo entre o Vasco e o Palmeiras. Só para contar um pouquinho sobre esse atleta, 1,83 m de altura, não é alto, mas extremamente técnico. E a partir do momento em que ele vira titular no Juventude, o Juventude cresce demais de produção no campeonato brasileiro. É mais uma das contratações que o Vasco vai fazer para o sistema defensivo. O Fábio Carille está contratado, o Tietê tem negociações avançadas e a ideia é tentar fazer o máximo de reforços possíveis. Preciso te contar agora que Vasco e Corinthians estão de olho em um atacante argentino, pelo menos é o que garante um jornalista da Rádio Impacto lá da Argentina. O atleta é Federico Girotti, 25 anos de idade, pertence ao Talleres e está no radar do Vasco e do Corinthians. Segundo o jornalista, ele tem sido oferecido para alguns clubes brasileiros, entre eles o Fluminense. E aquele que demonstrou maior interesse em contratá-lo, ou aqueles, teriam sido o Vasco e o Corinthians com indicação do Ramon Dias. Atleta que tem contrato com o Talleres, na atual temporada 49 jogos, 14 gols e uma assistência. É importante observar que ele termina o ano no Talleres como reserva, tá? Jogador formado na base do River Plate, estreou em 2019 no time de cima. Estou tentando a confirmação com dirigentes do Vasco e do Corinthians a respeito dessa história. Beleza? Desesperador, Fábio Carille, já estou desanimado com o Vasco. Vinícius, vamos lá. Fábio Carille é alguém que vai entregar sistemas defensivos fortes, mas pouca capacidade ofensiva. Eu também não estaria muito animado com o Vasco não, tá? Mas, enfim. Preciso falar agora sobre o Flamengo, que decidiu dispensar Davi Luiz. E esse comunicado aconteceu por meio das redes sociais do Flamengo na tarde desse domingo. Importante contar que o Davi Luiz está bastante chateado com o novo presidente do Flamengo, o BAP, e com o novo diretor executivo de futebol, José Boto. Isso porque nenhum dos dois entrou em contato para dar qualquer satisfação ou explicar os motivos que levaram o Fla à não renovação. Ele foi avisado dessa decisão por meio das redes sociais, algo bem pouco usual para um atleta que esteve nos últimos 3 anos no clube, faturou 4 títulos importantes e colecionou algumas lições bem legais, entre elas a evolução que ele garantiu para jogadores como Rodinei, Wesley, Pedro no momento de baixa e também com João Gomes. O Davi Luiz é bem mais do que só um jogador, ele ajudava, auxiliava, indicava, corrigia vários dos atletas com dificuldade em relação ao comportamento, profissionalismo. Isso inclusive vinha sendo bastante elogiado. De qualquer forma, a decisão em relação à saída do Davi Luiz está tomada e a partir de agora o zagueiro de 37 anos de idade vai buscar um clube no Brasil. Posso contar para vocês que nesse domingo o Davi Luiz e seu empresário Júlio Taran almoçaram com Marcelo Paz, que é o CEO do Fortaleza. Dá para dizer que o Fortaleza, inclusive, está à frente na briga pelo atleta, que também é pretendido por Corinthians e Vasco da Gama. Está perguntando sobre Davi Luiz no Vasco. A sondagem existe, o interesse é real, mas o Davi Luiz está pensando qual o seu próximo passo. Fortaleza, Vasco e Corinthians demonstraram a intenção de contratá-lo. O Vasco já tem um nome para jogar no lado de campo. Renan, Fábio Carille chegou recentemente ao Vasco e pediu 2 nomes para a diretoria. O Fábio Carille gostaria de ter o Juliano e o Guilherme, meio atacante e atacante de lado de campo, 2 jogadores com quem o Carille trabalhou e trabalhou bem na Vila Belmiro. Contratos e situações diferentes, né? O Juliano até tem a extensão de contrato renovado de forma automática, com acesso ao time, mas com acesso do time para a primeira divisão, mas o Juliano não quer ficar para o ano que vem. Já sobre o Guilherme, esse bem mais valorizado, porque fez uma boa Série B, para mim foi o principal jogador do Santos na segunda divisão. O Guilherme custaria no mínimo 5 milhões de reais e eu acho o valor baixo, tá? É bem verdade que é muito mais fácil fazer sucesso na Série B do que na Série A, mas eu entendo a pedida do Carille pelo Guilherme. Deixa eu só trazer atualizações sobre reforços do Vasco, tá? Daniel Fusato, goleiro, é novo reforço contratado.
Lucas Freitas, como eu já havia contado para vocês, zagueiro do Palmeiras emprestado ao Juventude, está contratado, e o Tietê, volante que ficou livre do vínculo com o Botafogo, está contratado, tá? Todos sem custos em relação ao Lucas Freitas, que tinha contrato com o Palmeiras, o Verdão ficou com um percentual de uma venda futura. Fusato no Vasco, fechado. Fusato já foi, inclusive, deixa eu ver se ele foi oficializado, mas está contratado, tá? Isso eu posso cravar para vocês que o Fusato já é jogador do Vasco. Só para quem não lembra dele, 27 anos, chega sem custos depois de uma passagem pelo Eibar. O clube espanhol vai ficar com 25% dos direitos futuros. Os outros 75% vão pertencer ao Vasco da Gama. 58 jogos, Copa do Brasil 2015, Campeonato Brasileiro de 16 e Conference League em 21-22. Os títulos dele por Palmeiras, Roma, Gil Vicente, Ibiza e Eibar também, tá bom? Jogou no Getafe ainda. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do Vasco da Gama, informações atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não tá perdendo nada. Chega aqui deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação. É super importante a sua participação, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração, não se mais, até o próximo vídeo, vamos que vamos.